Você já leu a Lei 8.112, que cairá na sua prova de recenseador do IBGE 2022? Você sabe quais artigos serão cobrados e você precisa ter eles em mente e quais você não precisa estudar? Então vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos fazer a leitura da Lei 8.112 completa, mas apenas os artigos que serão cobrados na prova que estão descritos no edital. Se você ficar comigo até o final do vídeo, eu vou liberar para você um PDF com a lei separado certinho já os artigos que você precisa estudar. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila e no vídeo de hoje nós vamos fazer a leitura da Lei 8.112, que cairá na prova de recenseador do IBGE 2022 e acontecerá no próximo dia 10 de abril. Ok? Nós vamos ler esses artigos que estão aqui no edital, que vocês podem ver. São os artigos que estão entre parênteses e os incisos, apenas esses que estão citados aqui no edital, tá bom? Então, não é difícil, não é uma matéria também, um conteúdo muito extenso. Esse vídeo aqui você pode ouvir ele várias vezes, o áudio da lei, até você gravar e entender, se familiarizar com essa lei, porque tem muitos artigos que falam o que pode, o que não pode, o que é dever do servidor. Então, isso você não pode ter dúvidas, para na hora da prova, quando você se deparar com uma questão, você saber realmente, sim, com certeza, se aquilo ali está correto, se pode, é permitido ou não. Então, já aproveita, se inscreve no canal. Estamos com uma meta de chegar nos 1000 inscritos aqui no canal. Eu conto muito com a sua ajuda. Então, por favor, já se inscreva. Dê um like aqui se você gosta de vídeos falando sobre assuntos de concurso, se você está estudando para o IBGE. E vamos agora, então, para o áudio completo da Lei número 8.112. Artigo 116. São deveres do servidor. 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 2. Ser leal às instituições a que servir. 3. Observar as normas legais e regulamentares. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 5. Atender com presteza a. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. C. As requisições para a defesa da fazenda pública. 6. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 8. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. 11. Tratar com urbanidade as pessoas. 12. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Artigo 117. Ao servidor público é proibido: 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. 2. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Recusar fé a documentos públicos. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 10. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 13. Acertar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. 14. Praticar usura sobre qualquer de suas formas. 15. Proceder de forma desidiosa. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 19. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Artigo 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do DF, dos estados e dos territórios e dos municípios. Parágrafo 2. A acumulação de cargos, ainda que lista, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Parágrafo 3º. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis das atividades. Artigo 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detém participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica. Artigo 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. 2. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. 3. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executado até o limite do valor da herança recebida. Artigo 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade. Artigo 124. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 126.
A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência de fato ou sua autoria. Artigo 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informações concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Artigo 127. São penalidades disciplinares: advertência, suspensão, demissão. Artigo 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. 4. Improbidade administrativa. 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. 6. Insubordinação grave em serviço. 7. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 10. Lesões aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 13. Transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Artigo 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4, 8, 10, 11 do 132, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do artigo 117, incisos 9 e 11, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132, incisos 1, 4, 8, 10 e 11. Artigo 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias, interpoladamente durante o período de 12 meses. Artigo 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o artigo 133, observando-se especialmente que a indicação da materialidade dar-se-á na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias. B. No caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Inciso 2. Após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Artigo 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas: 1.
pelo Presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. 2. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. 3. Pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. 4. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Artigo 142. A ação disciplinar prescreverá: 1. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 2. Em 2 anos, quanto à suspensão. 3. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. 2. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se a infrações disciplinares capituladas também como crime. 3. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. 4. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da leitura da lei número 8.112. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e veja aqui nas descrições o PDF que eu deixei para você dessa lei, para você fazer a leitura, estudar, imprimir da forma que você quiser. E também o link de um outro vídeo com as questões sobre esse assunto, as questões da lei 8.112, que eu também gravei para vocês. Se vocês quiserem parte 2, quiserem que eu traga mais questões, curta bastante esse vídeo e deixe aqui nos comentários. Aproveite também o link da playlist do IBGE, que traz outros vídeos sobre as outras matérias que também cairão na prova. Então por hoje é só isso, até o próximo vídeo. Tchau!